seja bem-vindo à série Bem-aventurança. São ensinamentos do Senhor Jesus para o nosso comportamento dentro de um relacionamento fraternal. Esses ensinamentos são valiosíssimos para uma conduta de ordem, uma conduta de bênçãos, uma conduta realmente abençoadora na vida das pessoas que nos cercam e também que transmitem ou nos ensinam a viver em paz e pacificando todas as situações. Ensinamentos que vêm do céu e não aqui da terra, para a terra. Se vem do céu, então são ensinamentos perfeitos. E vindo do Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, com certeza a perfeição. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Se você já é inscrito, coloque lá o seu like, coloque lá o seu comentário, será muito bom interagir com você. Também compartilhe com outras pessoas para que outros também recebam a palavra de Deus. Mateus, o evangelista, registrando o evangelho, ele aponta para o momento da história em que Jesus, vendo as multidões, ele subiu ao monte e, assentando-se, recebeu mais próximo dele um grupo mais íntimo, que são os discípulos, e ele passou-lhes a ensinar. E os ensinamentos de Jesus, dirigidos então diretamente ou primariamente aos discípulos, mas que também alcançaram a multidão, esses ensinamentos, eles começaram com as bem-aventuranças. E a primeira nós já falamos em um outro vídeo, que é bem-aventurados humildes de espírito. Agora nós vamos para a segunda bem-aventurança, que diz respeito aos que choram. E Jesus então disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Muito bem, o Senhor Jesus não especificou ali qual a razão do choro, ele não falou chorar por quê e como chorar, ele apenas disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas partindo da visão interpretativa das Sagradas Escrituras, dos ensinamentos do nosso Deus sobre o reino de Deus, nós podemos então conjecturar algumas possibilidades que com certeza estão incluídas ali no ensinamento de Jesus com a respeito ao choro, ao consolo. Primeiro, eu preciso só deixar aqui bem claro que a palavra do Senhor Jesus ela é encorajadora. Ele diz: bem-aventurados os que choram. Por que eles são bem-aventurados? Porque esses que choram serão consolados. Para serem consolados, é necessário que o choro seja por uma razão ou um princípio celestial, um princípio que venha de Deus. Sendo assim, destacarei aqui dois princípios que nos podem e devem tirar lágrimas do coração que está em Jesus. Bom, a primeira razão para o cristão chorar com promessa de ser consolado, creio eu, pode ser uma questão relacionada à nossa própria vida. Quando nós olhamos para a perfeição do plano da redenção, quando nós olhamos para a perfeição do sacrifício de Cristo, quando nós olhamos para a motivação do sacrifício de Cristo, quando nós olhamos e percebemos e experimentamos essa reconciliação com Deus, quando nós olhamos a vida que tínhamos antes, ou a nossa natureza morta, a nossa natureza pecaminosa, e quando olhamos a santidade de Deus e Deus nos reconciliar com Ele, isto nos leva a entristecermos pelo fato de sabermos que diante de tão grande amor, diante de tão grande e perfeita obra, como Cristo vir se encarnar, assumir a forma humana, passar por todas as tentações e em momento algum pecar ou cair ou ceder a alguma delas, e ainda assim sofrer a morte de cruz, e ali na cruz receber a ira que era para mim e para que eu gratuitamente, sem motivo algum, recebesse o título de justo ou justificado.
Isso me faz então muito feliz, mas quando eu olho para a minha vida neste período aqui da terra, que ainda cometo pecados contra o Senhor, o bem que eu quero fazer às vezes não faço, e o mal que eu sei que eu não devo fazer, de vez em quando ele aponta, ele sobe, ele acaba fluindo do coração e nós os cometemos, e não só pelo fato de cometer, se cometemos, isto é a comprovação de que naquele momento o nosso coração não está bem, está um pouco afastado do Senhor, e eu preciso então, neste momento, olhar para mim, e quando eu olho para mim, dentro desta visão de pecaminosidade, ainda que não seja constante, não queira viver, mas quando eu peco contra o Senhor e olho para a santidade, o amor, a graça de Deus sobre mim, isso entristece o meu coração. Então, bem-aventurados aqueles que são entristecidos quando comparados ou colocados diante da santidade de Deus, desse grande amor. Isso então deve nos entristecer, com certeza. Mas existe também um outro sentido do choro. É quando nós olhamos para este mundo sustentado por Deus, criado, sustentado por Deus. É quando nós vemos pessoas que estão declaradamente, determinadamente, não estou falando nem aqueles que são declaradamente ateus e que dizem que não é Deus, não quer, mas pessoas que passaram por nosso meio, pessoas que às vezes se dizem conhecedoras e que experimentaram o agir de Deus, do Espírito Santo, e que se desviaram e que declaradamente, determinadamente querem viver contra os princípios do Senhor. Pessoas que estão recebendo de Deus o sol, a chuva, o emprego, acham que estão fazendo isso, ganhando seu dinheiro pelas suas próprias forças. Deus está sustentando. Ainda assim, este mundo se rebela contra o Senhor Jesus. É triste olhar que ainda hoje nós temos a mesma visão, o mesmo direcionamento, o mesmo sentimento daqueles que mataram o Senhor Jesus. Hoje nós temos muitas pessoas, inclusive aqui na nossa nação, gritando coisas parecidas ou similares com aqueles que gritaram: fora com este, crucifica-o, nós não queremos esse Jesus. Isso nos arranca lágrimas ao vermos pessoas que, obedecendo a palavra de Deus, servem à sociedade, sendo maltratadas, sendo pisoteadas. Isso realmente entristece o nosso coração. No entanto, aqueles que choram porque pecam contra Deus e não querem pecar e exaltam a graça de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus, as misericórdias de Deus, que exaltam os feitos do Senhor na cruz do Calvário e que olha para si e percebe a sua pecaminosidade, a sua pequenez, a sua incapacidade, e por isso então choram. Esses serão consolados no último dia, porque quando morrerem, não mais pecarão, e aguardarão a ressurreição, e ressurgirão em corpo agora incontaminado, incorruptível. O corpo será glorificado, e então a partir do momento da morte já não há mais pecado, e quando ressuscitarmos não pecaremos mais. Aleluia! Olha só, este é o conforto, este é o consolo que será ministrado, consumado na ressurreição. Mas também os que choram serão consolados quando Deus colocar debaixo dos pés de Jesus, Deus o Pai, todos os seus inimigos. Aí entram os ateus, aí entram aqueles que se levantam como os anticristos, aí tem aqueles os falsos profetas, a própria besta, o próprio diabo, todos os seus ministros e todos aqueles que negam e que pisoteiam o reino de Deus, o Evangelho, que tentam fazer pelo menos isso, aqui na terra. Aqueles que perseguem a Jesus maltratando a igreja, aqueles que dizem que Deus não existe, estes se curvarão no último dia, se ajoelharão e dirão: realmente Jesus é o Senhor, Ele é o glorioso, e então serão lançados junto com o diabo, junto com a besta, junto com o falso profeta e todos aqueles que negaram o Senhor Jesus, que não têm os seus nomes escritos do livro da vida, serão lançados no lago
que arde com fogo e enxofre. Quanto àqueles que choram, não porque são bons, mas porque são pecadores e experimentaram a graça de Deus, e entendem e exaltam essa graça gloriosa de Deus, a regeneração. Aqueles que choram porque sentem a dor e conseguem contemplar o encaminhamento deste mundo cegado pelo seu príncipe, que é Satanás, e que machuca, que persegue, que blasfema contra o Senhor, blasfema contra o Espírito Santo, e que esses aparentemente muitas vezes se apresentam como vencedores, esses serão derrotados. Cristo será então exaltado na sua plenitude, e diz o Senhor Jesus, e o apóstolo João registra em Apocalipse 21, aí sim nós teremos os olhos, as lágrimas enxugadas. Veremos face a face o Senhor, Ele habitará conosco. O céu e a terra serão um só lugar, novo céu e nova terra. Não haverá mais nenhuma corruptibilidade. Não haverá mais dor, nem choro, nem pranto, nem morte, nem luto, não haverá mais sofrimento, não haverá mais tribulações. Este é o princípio do reino de Deus. Precisamos vivenciá-lo agora, olhar agora para esses princípios. Já somos consolados, já desde já, com essas promessas, e o seremos consumadamente quando morrermos, ressuscitarmos e Cristo então vier buscar a sua igreja e estabelecer o novo céu e a nova terra. Bem-aventurados que choram, choram por causa do seu pecado, e quando pecam contra o Senhor se entristecem, choram porque as pessoas não entendem o grande plano de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, e o rejeitam, não só o rejeitam, mas o odeiam. Choramos por isso. Nos alegramos e nos somos confortados porque um dia nós não pecaremos mais e estaremos para sempre com o Senhor. Seremos consolados porque todo aquele que se levanta contra o Senhor e que não se arrepende, todos os seus inimigos serão colocados debaixo de seus pés e serão então vingados para a glória de Deus, para a exaltação do nosso Senhor. Coloque a sua vida na presença do Senhor. Examine-se como você tem reagido diante das falhas ou dos pecados pontuais que tem cometido. E como você vê a questão daqueles que se levantam contra o Senhor, atingindo a igreja. Renove-se na presença do Senhor. Entregue seu coração ao Senhor. Alegre-se nele, porque a graça de Deus é melhor do que a vida. Deus o abençoe rica e poderosamente. Abra os olhos do seu coração para que você contemple os maravilhosos feitos de Deus, principalmente o plano da redenção. Ore para que o Senhor trabalhe o seu coração, santifique a sua vida, desenvolva a sua salvação, em nome de Jesus. Um grande abraço. Deus abençoe rica e poderosamente a você, sua família e a tudo que envolve os seus. Use tudo que você tem para a glória de Deus. Existimos para isso, para que Deus seja glorificado e seja exaltado em tudo. Um abraço, até o próximo vídeo. Deus abençoe.